Estou aqui no Papo com Especialista, com o Márcio Cohen. Tudo bem, chefe? Bom dia. Prazer, bom dia. É, Hoje a gente vai falar sobre um tema que é a instabilidade do ombro, né? Antes de entrar devidamente no tema, o senhor que é especialista em ombro, queria que o senhor contasse um pouco da sua história, por que é que o senhor escolheu essa especialidade, onde é que o senhor se formou, contasse um pouquinho pra gente como é que o senhor veio parar até aqui. Bom, primeiro é um prazer, uma ótima oportunidade de a gente trocar essas ideias. Bom, eu me formei na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quando fiz prova para residência em ortopedia, o INTO, né, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que sempre foi vamos dizer assim, a referência na formação dos grandes ortopedistas. E eu tive a oportunidade de vir para cá, fiz residência aqui. Isso então foi no ano, eu me formei em 2001, e fiz residência aqui em ortopedia. Quer dizer, então foi nos anos 2002, 2003 e 2004. Aí, na época, eu era R1, meu irmão era R3, e meu irmão, quando ele acabou a residência dele, ele foi para o grupo de trauma, então eu também pensava que o trauma poderia ser uma possibilidade. E, é engraçado, eu nunca contei essa história, mas foi uma coincidência que no ano que eu terminei o meu R3, foi o primeiro ano que surgiu, foi o primeiro R4 da história do INTO, R4 oficial. Foi no ano que eu ia virar R4, quer dizer, ou seja, você já acabou a residência, você vai ser o especialista agora, você tem que Aham. escolher alguma coisa. Então teve uma prova, foi a primeira vez que aconteceu isso, e na época o Dr. Geraldo Mota, ele foi convidado a assumir o grupo de ombro. E eu tinha um ótimo relacionamento com ele, era uma especialidade que eu já gostava, e ele me convidou, ele falou, Márcio, faz prova pro R4 de ombro, porque eu vou assumir o grupo. Eu fiz, eu entrei, eu passei, aí eu fui primeiro R4 aqui do oficial da história Aham. do INTO, e, e aí depois disso eu dei a outra sorte, que surgiu um concurso público, que eu também passei, do Ministério da Saúde, e aí assim que eu terminei o meu R4, eu fui convidado a entrar no grupo de ombro de cirurgia e cotovelo, onde eu fiz grandes amizades. E, e aí eu fui seguindo. Isso foi em 2006. E aí, desde então, eu estou no grupo. E nesse último ano, o nosso chefe, Dr. Geraldo, foi chefe. Depois o Dr. Martim Monteiro assumiu. E agora eu acabei pegando a coordenação do grupo, que para mim é uma honra, justamente por conta dessa história que eu te contei. Pra gente também, né, chefe? É assim, agora a gente entrando um pouquinho mais no tema de hoje, que seria a instabilidade do ombro. Tem uma história que me marcou muito, que foi um paciente que eu atendi há 4 meses, mais ou menos, no ambulatório. Ele era um paciente jovem, tinha os seus 21 anos, e quando ele tinha 18 anos, ele estava jogando futebol, e ele sofreu uma pancada, um trauma no ombro direito, e aí ele disse que caiu na hora com o braço estendido, e o ombro dele saiu do lugar. Quando o ombro dele saiu do lugar, ele disse que era uma dor enorme, que ele teve que ficar segurando o braço junto ao corpo. Foi procurar uma emergência, nessa emergência fizeram um raio-x, colocaram o ombro no lugar, mas desde então ele disse que o ombro dele saía muitas vezes, já tinha saído mais de 5 vezes, né? E aí eu queria que o senhor contasse para a gente como é que é essa história dessa doença, como é que esse caso de instabilidade, quem é que a gente vê mais isso aí, e quais são os perigos do maltratamento dessa luxação, dessa instabilidade no ombro. Isso é uma ótima pergunta, porque é um problema comum na população, principalmente nos pacientes mais jovens, nas pessoas mais jovens, e, e a articulação do ombro é a articulação no qual a gente tem mais esse tipo de problema, de deslocar, menos comum nas outras articulações. Aí isso acontece, o que é essa história? As pessoas, às vezes, é importante, a gente pega esses modelos que é bom a gente entender. O que é a articulação do ombro, basicamente, de uma maneira bem clara, a gente tem a cabeça do húmero e do outro lado a gente tem esse ossinho, que a gente chama de glenoide, que faz parte da escápula. E esse ossinho, se vocês perceberem, ele é muito raso, então é muito fácil o húmero sair do lugar, ou seja, sair da articulação, deslocar. É isso que acontece. Na maioria das vezes,
isso acontece por um trauma, ou seja, você está jogando bola e aí tropeça, cai numa posição em que favorece exatamente a cabeça do húmero sair da articulação. E isso gera uma dor e um desconforto comunal, e que só melhora se a gente bota de volta no lugar. Então, assim, normalmente isso, a maioria das vezes, é traumático. Às vezes é pegando onda, às vezes então é jogando bola, fazendo algum tipo de luta. Isso é o que acontece na maioria das vezes. A gente coloca no lugar, normalmente a pessoa tem que ir para uma emergência, você pode colocar o ombro no lugar com algum tipo de sedação ou não. O importante é sempre a pessoa estar bem relaxada, que isso facilita demais esse trabalho. Uma vez que a gente colocou no lugar, aí, vamos dizer, esse paciente que teve um primeiro episódio, tem dois caminhos que podem acontecer. Um é ele evolui para o que a gente chama de instabilidade. O que é instabilidade? É o ombro voltar a sair do lugar, mesmo em situações bobas. Ele foi se espreguiçar, saiu do lugar. Foi arremessar uma pedra, saiu do lugar. Ou seja, situações que não deveria acontecer isso em nenhuma pessoa. Mas passou a acontecer porque ele teve um primeiro episódio traumático. Nesse primeiro episódio ele teve uma lesão ligamentar, ou seja, ele lesionou algumas estruturas que ajudam a estabilizar o ombro, e a partir de então ele evoluiu para instabilidade, ou seja, qualquer coisa o ombro dele sai do lugar. E qual que é o problema disso? A gente tem que lembrar que a nossa articulação, a gente tem cartilagem dos dois lados. Toda vez que acontecer esse fenômeno de deslocar, a gente está machucando a nossa cartilagem dos dois lados. E machucando a nossa cartilagem, com o tempo a gente pode desenvolver o que a gente chama de artrose, que é o desgaste exatamente da nossa articulação. Isso pode causar dor, limitação de movimento. Então, assim, é por isso que é importante a gente identificar essas pessoas que têm instabilidade, ou seja, que o ombro fica saindo, e tratar elas sempre o quanto antes. Tá? Eu falei então exatamente de um grupo específico de pessoas, que é aquele que começa com trauma. Existe uma minoria que não teve um episódio traumático inicial. O ombro simplesmente deslocou, como esses movimentos bobos. Foi arremessar um lateral, nunca tinha tido um problema antes, foi se espreguiçar. Aí é um outro grupo de pessoas que a gente chama de atraumáticos, é mais comum nas meninas, 16 anos, 17 anos, que tem o que a gente chama de frouxidão ligamentar. O que é isso? Para quem não sabe, é quando a pessoa tem muita flexibilidade, consegue encostar o polegar no antebraço. Então essas pessoas têm essa frouxidão, essa hiperflexibilidade, elas podem deslocar com movimentos bobos. Aí é o grupo que a gente chama assim, essas pessoas elas não têm uma causa traumática. E aí isso é importante porque essa historinha que eu contei agora, ela vai norteando a gente para qual o melhor tratamento. Perfeito. Chefe, assim, a gente sabe que, como o senhor falou, o ombro ele é uma articulação instável, né? Ela permite grandes amplitudes de movimento, mas, em contraponto, tem esse risco de sair do lugar mais fácil. Uma mensagem que eu sempre gosto de falar para os pacientes, e até que eles reproduzam isso, é que quando tiver esse primeiro episódio, o certo realmente é ir para a emergência, resolver ali na emergência, mas depois continuar esse tratamento com o especialista, né? No caso, o especialista de ombro, até para prevenir o avançar dessa patologia, dessa doença. Por quê? Porque caso vá, como o senhor disse, saindo do lugar, primeiro que a gente pode ter lesões cartilaginosas, evoluir para uma artrose, e também pode ter lesão a nível do osso, desses dois ossos que o senhor bem mostrou. Então isso pode fazer com que a pessoa tenha um desgaste mais rápido dessa articulação e precise de tratamentos mais avançados. E aí eu queria que o senhor falasse assim que ele saiu do lugar a primeira vez, e normalmente o paciente fica imobilizado, quando ele vem para o senhor, como é que o senhor orienta ele a ficar imobilizado? Depois o senhor vai liberar ele para fazer alguma prática de fortalecimento? Porque normalmente assim, ele vai ter muitos ligamentos lesados, então a cápsula que segura a articulação, que ela que nutre aquilo tudo e que também aumenta a estabilidade, às vezes está tudo muito machucado ali. Como é que o senhor orienta essa recuperação desse paciente? Como é que No o senhor episódio acompanha? inicial. No primeiro. Vamos supor que ele teve o primeiro Acabou de episódio. deslocar por um trauma. Isso. E aí já foi atendido, já reduziram, já botaram no lugar, tá indo com a tipóia. A pergunta é, como é que esse paciente, o que é que ele tem que fazer? Tá. Isso é importante,
Então, assim, vamos trabalhar um cenário que é o mais comum. Ele Uhum. deslocou o ombro, foi para emergência, botaram no lugar. Sempre o ideal é a gente ter exames de imagem, que incluem as radiografias normais, primeiro para a gente afastar alguma fratura, que Uhum. pode acontecer num episódio de Perfeito. luxação. O ombro deslocou, a gente não pensa só em ligamento, pode ter fratura associada. A gente fez uma imagem, uma radiografia, não tem nenhuma fratura. Se a gente quiser ter certeza do grau da extensão dessa lesão ligamentar, o exame de escolha é uma ressonância magnética do ombro, que vai mostrar a lesão do ligamento. Mas isso, nesse momento, não vai mudar o tratamento. Uma vez que a gente afastou fratura, e a gente já imagina que essa lesão ligamentar acontece, porque ela acontece em 95% das vezes, 95% das pessoas que o ombro saiu do lugar, vai acontecer essa lesão. E aí a gente realmente não vai saber. Existem, vamos dizer, é aquilo que eu falei, ele pode evoluir ou não para instabilidade. Nesse primeiro momento, o que fazer? Ficar de tipóia porque é doloroso. É doloroso. Então a minha recomendação sempre é usar tipóia de maneira analgésica por 10 a 14 dias. 10 a 14 dias, simplesmente para conforto. Isso não vai fazer com que ele tenha. Isso não vai determinar para qual grupo ele vai evoluir. Se ele vai Uhum. evoluir para um grupo que não vai nunca mais sair o ombro do lugar, ou se vai ficar saindo várias vezes. A gente sabe isso hoje, que o tempo de imobilização ou a posição da imobilização não vai mudar qual vai ser o caminho dele. Mas eu concordo que é recomendado uma pessoa que acabou de ter um ombro, que estava fora do lugar, botou no lugar, ficar de tipóia 10 a 14 dias. Depois desse período, tira a tipóia. A gente já sabe que não tem nenhuma fratura. Aí começam os exercícios para ganhar movimento. Uhum. A gente recupera o movimento. Uma vez que a gente recuperou o nosso movimento, ou seja, a dor já está lá embaixo, o movimento já está melhor, aí sim acho interessante começar a história do fortalecimento muscular. Ele é importante, sempre ajuda, porque a gente ter uma musculatura fortalecida também ajuda a estabilizar o nosso ombro. Então, assim, eu acho que essa é uma mensagem, mas óbvio que quem vai determinar esse caminho é o médico assistente que vai estar cuidando dessa pessoa, mas em regra geral é mais ou menos isso que deveria ser feito. O senhor já libera todos os movimentos, assim que tirar a tipóia, pode colocar o braço em cima da cabeça, nas A, costas. a Existe alguma partir. limitação, assim, de movimento? O senhor não Não, recomenda? o limite, eu sempre falo para o paciente, o limite é a dor. O Perfeito. próprio paciente ele sabe o limite dele. O movimento que estiver causando mais dor provavelmente é o movimento que ele poderia, vamos dizer assim, ter um risco maior de Que às vezes ele. E o bom instabilidade. é que o corpo mesmo, ele Vai responder. vai responder. Às vezes o paciente sabe que quando ele faz um certo movimento, ele vai sentir uma apreensão, que é aquele sinal que você sabe que seu ombro está perto de sair do Pode lugar ser e lugar. você. Por isso que é importante. Eu acho que esse é um ponto importante que você chamou a atenção. Que o que eu falo para o paciente é a posição de risco para o ombro sair do lugar é o saque do vôlei. Eu sempre falo, olha, lembra do jogador sacando a bola. Essa é a posição em que, se você já teve um episódio de luxação, essa é a posição que o ombro está em risco. Ou seja, nas primeiras semanas, evita isso. Principalmente quando você está relaxado, que é quando você acorda e vai se espreguiçar. O corpo está relaxado e você teve uma situação recente de uma luxação, esse é um movimento que poderia ser evitado. E aí outra coisa que eu sempre oriento os pacientes é assim, quem teve o primeiro episódio de luxação tem o risco de ter um segundo muito maior. A gente não sabe se ele vai ser, em qual grupo ele vai estar, se é no que luxou por causa do trauma, ou se é porque ele já tem uma propensão a luxar e teve um mínimo trauma, ou então foi espontâneo. E existem algumas situações de risco. Por exemplo, paciente que teve uma luxação, às vezes ele vai se expor a um esporte mais radical, e nesse esporte ele está sujeito a ter uma luxação e colocar a sua vida em risco, como a natação, como às vezes ele está fazendo uma escalada, alguma coisa do tipo. Por isso que o acompanhamento com cirurgião de ombro, especialista no pós, né, depois que você teve a lesão, é importante também. E aí eu queria que o senhor falasse para a gente a questão da condução desse paciente, do acompanhamento dele. Por exemplo, ele teve o primeiro episódio, né, procurou o senhor depois de um mês, 15 dias, e aí o senhor fez o diagnóstico dele. Vamos supor, não, o paciente realmente ele lesou muitas estruturas do ombro, mas ele já está naquela fase de recuperação,
já tirou a tipoia, já consegue mexer o braço bem, já está fazendo um exercício orientado de fortalecimento. Como é esse segmento para ele, né? O que é que quais seriam os próximos passos? Então, vamos lá. Então, exatamente, qual é o nosso medo? Ele, como você comentou, existem situações que já são alertas. Depois de um primeiro episódio, quem são as pessoas que provavelmente vão ter o segundo, o terceiro, o quarto? Pessoas com menos de 25 anos, ou seja, pacientes que têm menos de 25 anos no primeiro episódio, mais chance de ter o segundo, o terceiro, o quarto. Sexo masculino, praticantes de esporte de contato. Tá? Então, quando eu estou diante desses 3 pacientes, eu converso muito e explico: olha, você teve um primeiro episódio, a gente já pode até pensar numa correção cirúrgica, mas eu concordo que está perfeito a gente pensar inicialmente num tratamento conservador. Tipóia, ganhar movimento, fortalecer. Se você tiver um segundo episódio, acabou. O melhor tratamento é cirúrgico. Ok? Então, se você tiver um segundo, um terceiro, o melhor é operar logo. E aí, isso serve para todos os grupos. Já quando você tem o segundo episódio, serve para qualquer grupo que o tratamento cirúrgico, provavelmente, a gente está aqui falando de uma maneira muito em geral, provavelmente é o melhor cenário. Por quê? O que isso me significa? Significa que ele teve um primeiro episódio, ele teve uma lesão ligamentar, essa lesão ligamentar não cicatrizou ou cicatrizou numa posição ruim, esse ombro ele não vai ser mais estável, ele vai ficar tendo segundo, terceiro, quarto, e vai acontecer aquilo que a gente comentou, que ou ele vai aumentar a lesão, cada vez mais lesão óssea, ou seja, vai machucar mais o osso ou cartilagem, o que não é bom. Aí a gente pensa na correção cirúrgica, que é o reparo desse ligamento que está machucado, que cicatrizou mal ou não cicatrizou. E existem várias técnicas para corrigir isso. Hoje a medicina evoluiu muito. A maioria das vezes a gente faz isso por artroscopia, que é um procedimento que a gente faz essa reconstrução com uma câmera. A gente bota a câmera no ombro e a gente fica olhando uma televisão e a gente consegue dar ponto nesse ligamento olhando pela televisão, que é um procedimento, ou seja, é um procedimento absolutamente muito pouco invasivo. Isso resolve a grande maioria dos pacientes. Existe uma pequena parcela que infelizmente evoluiu para instabilidade, ou seja, teve vários episódios, mas que a lesão não é só ligamentar. Ele tem lesões associadas, lesões ósseas, que fazem com que, se eu fizer essa cirurgia de reparar só o ligamento, não vai resolver. E aí eu tenho que lançar mão de outros procedimentos maiores, mas que também são ótimos e que resolvem o problema. Entendi. Vamos supor que a gente tem um paciente que ele é atleta ou ele gosta de praticar atividade física, né? Esporte, por exemplo, o vôlei. Se ele operar, ele continua podendo praticar atividade normal, ele vai se recuperar, ele vai estar apto a competir ou não? E o tempo de recuperação de uma cirurgia dessa, chefe? O tempo de recuperação ele depende muito da técnica que a gente fez, que a gente realizou. Mas essa pergunta da relação da cirurgia e retorno ao esporte é interessante. A gente aqui no INTO já operou vários esportistas, e a ideia é que quando a gente opera é para o paciente voltar a fazer tudo que ele fazia antes, pelo contrário, até com mais segurança. Ou seja, a cirurgia é justamente para dar segurança para ele conseguir retomar o esporte que ele gosta de fazer, inclusive esporte de arremesso, como voleibol, ou natação, que a gente pode considerar assim, sem dúvida. Esse é o objetivo final. Entendi. Normalmente ele sente assim muita perda de rendimento, de performance ou não? Sim, não, num primeiro momento sim. Infelizmente, quando a gente está tratando de um atleta, o momento que ele está vivendo na carreira dele influencia quando a gente deve fazer a cirurgia. Por quê? Porque uma vez que a gente faz o procedimento, principalmente esse que eu falei, por câmera, em que a gente faz o reparo ligamentar, infelizmente a gente, depois que opera, tem que esperar esse ligamento cicatrizar, tem que esperar o paciente recuperar movimento, ou seja, fazer fisioterapia, que é fundamental, fortalecer. Essa história pode durar 6 a 9 meses. Então, eventualmente, um paciente ele perde uma temporada inteira por conta de um procedimento cirúrgico. Chefe, eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem
para os nossos ouvintes, né? Queria, assim, o que é que eles devem fazer, uma instrução. O que é que o senhor recomenda? Então, mais uma vez, Igor, parabéns Obrigado. pela oportunidade, pelo seu projeto, que eu acho super interessante. Então, assim, a primeira coisa, a gente sabe que muitas vezes é difícil achar um especialista no nosso país, mas eu acho que o paciente não deve desanimar se ele tem algum problema ortopédico, algum problema no ombro, que assim, a gente, ao mesmo tempo que é difícil, uma vez que você consegue, os profissionais de saúde ah, sempre querem dar o melhor para dar o melhor tratamento, né? Como a gente está falando de luxação de ombro, ombro deslocar, o que eu posso também dar como mensagem é se isso acontecer com algum colega seu ou com você e você estiver numa cena dessa e normalmente a única coisa que a gente deve fazer é tentar confortar a pessoa que está com o ombro fora do lugar, tentar fazer com que ela fique o mais relaxada possível, porque isso facilita demais com que o ombro volte para o lugar. Eu já tive situações em que o ombro voltou para o lugar sozinho, simplesmente com o paciente relaxando. Ele ficando totalmente relaxado. Eu sei que é difícil porque dói. Então, aplica compressa com gelo, não tenta nenhuma manobra intempestiva, leva para um hospital, faz as imagens que têm que ser feitas e um profissional de saúde deve conduzir o caso. Como falei, tudo com muita calma, serenidade, que eu acho que é o que sempre faz com que o caminho final seja de maior sucesso possível. Muito obrigado, é um prazer ter o senhor aqui. Eu vou pedir para as pessoas deixarem as perguntas, vou deixar o seu contato, Lógico. e conforme as perguntas forem surgindo, eu espero que o senhor venha de novo aqui, o nosso espaço está aberto. É um prazer, você engrandece muito o nosso projeto, e eu espero que em breve o senhor esteja sentado nessa cadeira de novo, tá bom? Prazer é É meu. um prazer, e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, tá? Obrigado, obrigado.